que você está tentando esconder com o seu silêncio? Ou com a sua necessidade incansável de falar? Pessoas, eu noto que às vezes dá umas travadinhas nos vídeos. Me perdoe por isso. É que são vídeos de lives. São lives que eu disponibilizo para algumas pessoas apenas. Daí dessas lives eu trago, edito e trago para cá. Então perdoe pelas travas que acontecem, mas faz parte do processo. Eu comecei com essa pergunta porque às vezes eu me questiono sobre provavelmente o título do vídeo, é de que se o silêncio ele acaba sendo uma escolha ou ele acaba sendo uma prisão. Em que sentido? Para que a gente consiga compreender como que a filosofia da linguagem enxerga o silêncio e até mesmo o excesso de fala, a gente vai utilizar hoje a analogia da mansão no escuro e o ruído branco. Vamos começar imaginando que a sua mente ela é uma mansão antiga, cheia de cômodos conhecidos, mas com um porão trancado, de onde vem um barulho constante, de onde vem um incômodo. E você tem duas formas de lidar com esse porão. A primeira é com a enxurrada de palavras, que é o ruído branco. Porque ao invés de você ir até a porta do porão e ouvir o que está acontecendo lá dentro, você liga a televisão no volume máximo, você coloca uma música alta, você chama pessoas para conversar e você começa a falar sem parar sobre qualquer assunto trivial. Qualquer coisa para abafar esse barulho ensurdecedor que vem do porão. E você acaba usando o som ou a fala para encobrir a verdade. A enxurrada de palavras, ela vai funcionar como uma cortina de fumaça sonora. Você fala muito para não revelar alguma coisa, para informar ou enfim, mas você fala para você anestesiar. A outra forma de lidar com barulho é o silêncio. A luz acesa no cômodo, a gente pode chamar assim. De repente você decide desligar a televisão, parar de falar e simplesmente fazer um silêncio absoluto na casa. O silêncio, ele não significa que a casa ficou vazia. Muito pelo contrário. No momento em que a música para, o barulho do portão se torna a única coisa audível no recinto. O silêncio, ele é a escolha ativa de encarar o ambiente como ele realmente é. Eu me chamo Amanda Lucila, eu sou psicanalista, escritora e filósofa nesse canal. Eu estou flutuando aí sobre os temas de filosofia e psicanálise e seja muito bem-vindo ao canal. Amanda Lucila é como um nome composto, tá? Embora mais comum seja usado Amanda apenas, né? Mas é um nome composto. Na física, vocês já viram... Não tem a ver com vídeo, mas vocês já viram... Essa é uma... Como se chama? Lapiseira. E ela tem... O calibre dela é 2... Acho que é 2 milímetros que fala. Adoro usar ela pra desenhar. Pra escrever, ela é macia, ela é uma delicinha. Mas enfim. Na física, o vácuo, ele parece nada. Só que sabemos que é a partir do momento em que a gente
pensa no nada, a gente já coloca alguma coisa lá, né? Não vamos entrar nesses pormenores. Na filosofia da linguagem, o silêncio, ele é um ato de fala. E nas consultas analíticas, podemos dizer assim, ele é altamente utilizado. Por quê? Quando você decide não responder alguma provocação, quando você decide fechar a boca numa reunião, ou mesmo guardar um segredo, você não está deixando de se comunicar. Você está comunicando algo denso e específico. O silêncio, ele tem peso corpóreo. Um silêncio em um jantar tenso entre duas pessoas pode ser mais alto, sufocante e pesado do que qualquer discussão aos gritos. O silêncio não necessariamente é a falta de som, mas é a presença do não dito. Existe uma ilusão de que se abster ou ficar calado é você manter uma postura neutra ou passiva. Só que quando a gente estuda um pouquinho mais sobre linguagem, a linguagem nos mostra que ficar em silêncio é sempre um posicionamento. Então, o silêncio, ele pode ser cúmplice, quando você vê uma injustiça e você se cala. O silêncio pode ser resistência, quando você recusa a responder a alguma chantagem, alguma provocação. O silêncio também pode ser desprezo ou pode ser respeito. Nunca existe neutralidade no calar. A decisão de retirar a palavra da cena é uma escolha estratégica que altera completamente a dinâmica de qualquer relação. Pensamos intuitivamente que a função do idioma é só expressar o que a gente pensa. Filósofos da linguagem e até mesmo psicanalistas sabem que a linguagem serve na mesma medida para esconder. E muitas vezes essa tagarelice, ela é uma defesa. A pessoa que fala sem parar sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre a vida dos outros, sobre as métricas, sobre teorias, muitas vezes está usando essa enxurrada de léxico como uma barreira arquitetônica. Ela preenche todos os segundos do ar para garantir que nenhuma pergunta essencial consiga ser feita. O excesso de fala é a fuga do significado real. Ou seja, as palavras podem ser a maquiagem da mente. Mas o silêncio é o seu rosto sem filtro. E é no silêncio que o não dito ganha corpo e ele exige ser escutado. Para que a gente possa entender como que as omissões mapeiam a nossa vida, vamos acompanhar o dia da Beatriz. Beatriz é uma profissional de 30 anos, com muitos, aí como muitos de nós, aprendeu a transitar perfeitamente pelas aparências que o cotidiano exige. Então, na manhã de terça-feira, Beatriz está numa reunião de equipe e o gestor de Beatriz apresenta
um novo projeto com um prazo irreal. E ele exige que todos façam horas extras não pagas no final de semana. O dito é o chefe que pergunta: todos estão de acordo com esse plano? A equipe responde com acenos de cabeça concordantes, né? Murmúrios passivos de não, perfeito, combinado. Só que a verdade, a omissão, o que não foi dito, é onde a realidade habita. O engasgo na garganta de Beatriz, a opinião engolida, a exaustão acumulada e o limite que ela não impôs por medo de ser vista como pouco engajada, consome Beatriz. O silêncio naquela sala de reunião não significa concordância, mas um consentimento forçado pela sobrevivência. O mapa oficial da empresa registrará que a equipe estava motivada, mas o território real, ele é feito de ressentimento silencioso que ficou preso em cada pergunta. No meio da tarde, sufocada pela rotina, Beatriz vai até um café charmoso. Nesse café instagramável, nesse café, a Beatriz pede um cappuccino, ela organiza ali a xícara do ladinho do notebook, ela ajusta a luz e tira uma foto. A legenda do Instagram, ou seja, o dito, é tarde produtiva por aqui, mantendo o foco e a mente leve. Porque Beatriz é muito cool. Eu tô ficando bem cringe, desculpa. É a idade, cara. Ai, só que a mente real, o não dito, a omissão, é que o filtro da foto esconde o fato de que ela está com uma dor de cabeça tensional. Lembra que a gente falou no vídeo anterior sobre o corpo falar antes? Beatriz está com a conta bancária no vermelho e Beatriz está sentindo um tédio profundo. A curadoria digital da Beatriz não omitiu apenas a imperfeição da pele. Omitiu de Beatriz a solidão e a busca desesperada por validação externa. Beatriz espera que essa busca compense o vazio do seu dia. A moldura da foto, ela é impecável, mas o que ela cuidadosamente deixa de fora desse enquadramento é justamente a sua verdade humana. À noite, Beatriz janta com seu namorado e Beatriz percebe que o namorado dela está distante. Beatriz então pergunta: aconteceu alguma coisa no seu trabalho hoje? E ele responde muito rapidamente: não, tá tudo bem. Imediatamente, ele desvia o olhar para a tela do celular, mudando de assunto para falar sobre o tempo ou sobre o jogo de futebol, enfim. Aqui, o significado real da conversa não tá na frase que ele disse que tá tudo bem, mas na pausa desconfortável, no desvio de olhar e no caminho que ele cuidadosamente contornou para não tocar no assunto. O não dito aqui vai criar uma densidade no ar da sala, desse lugar onde eles estão ali,
que nenhuma palavra bonita vai conseguir dissipar essa densidade. A vida cotidiana, ela é um grande teatro de lacunas. E se a gente realmente quiser entender quem realmente somos e como os nossos relacionamentos funcionam, a gente precisa parar de ouvir só as palavras e aprender a mapear as omissões. A verdade quase nunca está na manchete. A verdade, ela habita as margens. Então, a verdade, ela está naquilo que você apaga antes de enviar a mensagem. Ela está no limite que você não impõe no trabalho. Ela está na dor que você esconde atrás de uma foto perfeita. Ela está na dor de você escolher a fachada do que o outro vai ver. Voltando a Beatriz, depois de passar aí o dia todo engolindo sapos no trabalho e postando fotos perfeitas para esconder a ansiedade, Beatriz chega à noite para um jantar em família, né? E é aqui que a defesa de Beatriz racha. E o inconsciente faz uma entrada triunfal. Beatriz passou a semana inteira dizendo para ela mesma que ela estava superando bem o fim do projeto anterior lá da empresa, do qual foi ali tirada pelo seu gestor Roberto. Beatriz repetia para quem quisesse ouvir: foi melhor assim, eu nem queria mais essa responsabilidade. A consciência de Beatriz montou uma narrativa impecável para proteger o ego dela do golpe da rejeição. Só que o inconsciente não liga pro verniz da etiqueta. Então, durante o jantar, a mãe de Beatriz elogia a sua dedicação e pergunta como estão as coisas no escritório. E Beatriz, ela quer responder, né, com maturidade, ela acaba dizendo: meu chefe me colocou em outro setor, mas eu fico muito satisfeita de ver o quanto o Roberto é um excelente parasita. A mesa emudece por 2 segundos e o ar congela quando ela fala isso. Beatriz fica vermelha na hora, Beatriz coloca a mão na boca e tenta consertar desesperadamente. Quer dizer, especialista. Um excelente especialista no assunto. Beatriz até tenta rir, fingindo que foi apenas uma troca boba de palavras ou uma piada sem querer. Beatriz, ela jura que foi só mais um deslize linguístico, que foi só mais um erro bobo da sua língua que acabou trocando aí fonemas muito parecidos. Então é a ilusão da consciência, né? Só que para psicanálise, isso se chama ato falho. Lembra no vídeo da mente que eu tava falando sobre redes sociais e tal? E eu acabei quase deixando escapar um vazio. Eu até falei, o ato falho aí. Então, o ato falho. E o ato falho, ele não é um erro, mas ele é um sucesso absoluto do seu inconsciente. O ego da Beatriz passou dias tentando polir a imagem do chefe para manter essa boa convivência. Só que a raiva reprimida encontrou uma fresta no discurso para vazar. E a verdade, ela acabou tropeçando aí no verniz da polidez. E mais tarde, conversando com a sua irmã no quarto, Beatriz tenta ali desculpar o ocorrido dizendo: nossa, eu nem sei de onde que saiu essa palavra, eu nem penso isso do Roberto. Percebe como Beatriz ficou com o erro dela na cabeça? A irmã, muito atenta, né, acaba devolvendo aí o espelho
Porque a verdade, ela é dura. Quando você diz que não queria... Quando você diz que não queria ter dito, você disse exatamente o que você sentia. Você realmente pensa, você realmente sente que o Roberto é um parasita. E é aí que vem o mascaramento do ego. Como eu já expliquei num vídeo anterior, que eu falo sobre o id, o ego e o superego. O id é os nossos impulsos. É no id que habita o nosso inconsciente, podemos dizer assim. Muito brutamente, tá? A gente precisa entender muitas coisas, mas enfim. Basicamente, id, o ego e o superego. O superego é aquele juiz, aquele crítico. E o ego, ele fica no meio desses dois. Ele fica entre o impulso e entre o crítico. Então ele fica ali tentando mediar quem que ele atende. Então o ego, ele vai tentar criar justificativas e dizer que foi sem querer, que foi só estresse ou que foi só cansaço. Só que o ressentimento vem da raiva, certo? O desprezo, a rejeição ao chefe não pedem licença para o ego da Beatriz. O inconsciente, ele não sabe morder a língua. O inconsciente, ele aproveita o momento em que a atenção da Beatriz deixa a guarda para descarregar esse afeto reprimido. Isso acontece até quando a gente faz uma piada muito afiada, né? Uma brincadeira com um fundinho de verdade. Ou até quando a gente esquece o nome de alguém. A gente está dando voz para o nosso verniz social. E para que ele tenta esconder, né? Então, a história de Beatriz nos mostra que a nossa mente, ela é uma panela de pressão. A gente pode usar a melhor linguagem do mundo para fingir que tá tudo sob controle. Só que, na verdade, sempre encontrará um caminho de fuga. Sempre vai encontrar uma fresta. E o ato falho, ele acaba sendo a prova cabal de que nós não somos mestres da nossa própria casa. A fala que escapa pela fresta, ela desmonta o teatro do ego e ela escancara o que realmente habita no porão do nosso desejo. Continuando com a Beatriz, depois de tentar abafar o estresse nas métricas digitais, de postar fotos perfeitas e de deixar escapar essa raiva reprimida, esse ressentimento através de um ato falho, ela chega no limite onde a palavra já não encontra mais espaço para sair. E é quando a mente, ela vai se recusar a falar o que o corpo está pedindo. Então o corpo, ele vai assumir o palco. Depois do episódio do jantar em família, Beatriz, ela vai decidir entrar no modo controle total. Ela jura de pé junto para ela mesma que ela não vai mais falar sobre o chefe, que ela não vai mais reclamar do trabalho e que vai agir com extrema polidez. Então ela vai trancar ali todas as portas da fala. Só que a energia psíquica, ela não evapora. Ela só vai mudar de endereço. Como a boca de Beatriz se recusou a dar passagem para o ressentimento, para esse sentimento, a raiva e a exaustão que ela sente, o corpo dela acaba virando um alto-falante da mente. É aí que a gente fala sobre as psicossomáticas. O nosso inconsciente, o nosso corpo, enfim, ele tenta se comunicar. Ele tenta se comunicar com um sussurro. Então ele vai mostrar ali levemente a tensão nos ombros. Ele vai travar um pouco a mandíbula.
Se a pessoa não escuta, ele vai do sussurro não deu certo, então a voz. Um aperto na garganta. E ele vai escalonando até que haja o grito. O grito é a explosão. Então, toda vez que o gestor entrar na sala, Beatriz não diz nada. Só que ela trava o maxilar de tal forma que passa a acordar com dores de cabeças lancinantes que decorrem de um bruxismo noturno. Bruxismo e estresse, eles andam lado a lado. A parte da mandíbula. Sempre quando você tem algum problema mandibular é porque você está deixando de falar as coisas. Você precisa de comunicação, seu corpo está gritando. Quando ela precisa engolir mais um prazo absurdo sem reclamar, surge a sensação do nó na garganta, que é a exata forma corporificada do grito que não pôde sair. Muitas vezes, dores na garganta também podem ocorrer. N motivos, né? E o que ocorre nisso? A somatização. A gastrite que queima o estômago da Beatriz no final do dia nada mais é do que o ácido da sua raiva tentando digerir uma situação de que a sua mente não conseguiu processar. Ah, mas isso é doideira. Ah, então tá bom. Vamos endoidar juntos. O que a mente ela vai esconder no silêncio, o corpo ele vai transformar em sintoma. O sintoma físico, ele é o desespero do corpo tentando traduzir em dor aquilo que a consciência não teve coragem de traduzir em palavras. E aonde que está a chave da maturidade nesse caso? A virada na vida da Beatriz só vai acontecer quando ela tratar esses sintomas como mero defeito biológico ou até mesmo falta de sorte, ela vai começar a passar a escutar o não dito. Ao invés dela tomar só um analgésico para dor nas costas ou para queimação no estômago, ela vai começar a se perguntar: o que essa dor está tentando me dizer que eu estou me recusando a falar? Então ela vai aprender a ler a tensão muscular com o mapa do próprio limite violado. E esse mapa está disponível lá no Prisma. Caso você queira entender um pouco mais. Então Beatriz ela vai começar a notar o microgesto de hesitação do colega, a respiração curta do parceiro antes de mudar de assunto, a gagueira sutil de quem está tentando sustentar uma mentira confortável. Maturidade psíquica significa aprender a virar um tradutor de linguagem do corpo. É você entender que a fala humana é só uma camada mais superficial da comunicação. A verdade profunda de alguém está sempre escrita na forma como a pessoa respira, na postura dos seus ombros, no silêncio que a pessoa tenta desesperadamente sustentar. Então, o corpo é um arquivo. E ele é o arquivo mais honesto que possuímos. Você pode tentar enganar a sua razão, você pode tentar enganar o seu consciente, você pode mentir na terapia, você pode criar a narrativa perfeita para os seus amigos, mas o seu corpo, ele não sabe mentir. Enquanto a boca se cala para manter as aparências, o corpo ele grita para salvar a sua própria existência. E toda essa fala, né, toda essa jornada de fala acaba escondendo um sintoma que trava o corpo da Beatriz e que acaba nos mostrando
a única verdade de que o inconsciente ele não vai parar de se expressar. E ele tem uma forma muito sutil de se comunicar. Ele não vai se comunicar por palavras, ele vai se comunicar por percepções, por símbolos. A escolha, se você que se você vai continuar aí sendo atropelado por esses lapsos, se você vai continuar sendo atropelado pelas somatizações, ou se você vai aprender a traduzir a linguagem da sua própria psique. Traduzir essa dor no pescoço, esse nó na garganta, o ato falho no meio do jantar, entender que eles não são defeitos, mas eles são esse convite para você despertar. E é exatamente aqui que eu trago o Projeto Prisma, porque ele entra como essa ferramenta psíquica. Dentro da plataforma vai ter ali trilhas graduais, cadernos práticos para você aplicar, né, as aulas não ficar só na teoria, biblioteca digital exclusiva, e você pode estar fazendo a escolha da porta de entrada ao que melhor se adapta ao seu momento, seja mensal, trimestral ou até mesmo anual. Importante destacar que o Projeto Prisma ele é uma ferramenta autoral de autoconhecimento e de investigação pessoal incomparável, que enriquece a sua jornada sem substituir o espaço de uma escuta analítica individual, tá? Como eu falei, a mente mente. A gente precisa... Não é à toa que psicólogo tem psicólogo, analista tem analista. Porque a nossa mente, ela quer justificar os fins. Não importa o meio. O convite está feito, caso você queira aí continuar deixando o seu corpo gritar o que a sua boca cala. Ok, mas caso você queira aprender a decodificar o que habita nas suas sombras, aí o clique está ou no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. A verdade é que o silêncio, ele é o espelho mais honesto que existe. Porque o silêncio nos força a encarar exatamente o que sobra quando todas as justificativas, o ruído desse mundo externo são desligados. Então, o silêncio, ele não é esse espaço que precisa ser preenchido. Ele é uma mensagem inteira sendo transmitida em alto e bom som. A pergunta que eu deixo hoje: você está tentando esconder o que com o seu silêncio? Ou melhor, o que você está escondendo com a sua vontade incansável de falar? Quando o ruído da sua rotina acaba, de quem que é a voz que você tem pavor de escutar no escuro do seu quarto? De quem que é a voz que você está tentando abafar? Eu falei no vídeo A Mente Mente, é um vídeo assim, eu acho que ele é a base de todos os vídeos que eu venho fazendo até agora. Nós carregamos nesse superego, ele é o crítico. Só que quem que ensina o crítico? A criança, até os seus 7 anos de idade, ela não possui um superego formado. Então ela não vai saber das normas sociais. A criança não tá nem aí para norma social. Só que com o auxílio dos cuidadores, ela vai formando o superego. Então ela vai saber o que é certo e o que é errado. E dependendo do cuidador, a forma que esse superego é formado vai determinar o cuidador, o que esse cuidador representava para essa criança. Será que representa controle? Será que representa rigidez? Entende? Então, a voz do superego vai continuar ecoando para o resto da vida.
na cabeça desse ser humano. Só que a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele é neuroplástico. Ele tem a capacidade de reescrever novas rotas neurais, né? De reaprender coisas. É um caminho bem hercúleo, assim, de você criar novas rotas neurais, mas não é impossível. A questão é você automatizar isso. Assim como você tem a voz do teu crítico que foi construída por muitos anos, você consegue construir novos caminhos, sabe? Fortalecer uma voz mais gentil, fortalecer uma voz mais amável consigo mesmo. Fortalecer o seu ego, para que você consiga mediar tanto os seus impulsos quanto o seu crítico. Para que você consiga organizar, para que você consiga delimitar. Porque é sobre isso que se trata o ego. Limite. Enfim. Se deixar, eu fico falando bastante. Tchau.